Então, nessa noite coloquei um título aqui na ministração, pastor. A chave que gera vitória e poder. Amém? Você pode repetir comigo? A chave que gera vitória e poder. Amém? Então, qual seria essa chave? Eu estava conversando com o pastor que eu tinha uma ministração pronta para trazer para a igreja, que eu tenho certeza que ia edificar a igreja também, assim como me edificou. Mas sabe quando tem algo faltando dentro de você, tem um vazio ainda, e você fica falando assim: Senhor, eu precisava de algo fresco, precisava de algo muito fresco, eu preciso levar algo fresco para a igreja e preciso receber algo fresco do Senhor. E aí, dormi lendo a Bíblia praticamente, Fiquei lendo a Bíblia, procurando, lendo, não aguentei mais, botei o celular do lado e dormi. E quando foi 4:00 da manhã, o Espírito Santo me acordou. Na melhor hora do sono, eu recebi o melhor de Deus, amém? Glórias a Deus. Então, que chave seria essa que gera a vitória e o poder? Essa chave, ela é a superação da dor, sendo fiel aos princípios que Deus estabeleceu. Porque não é só superar a dor, é superar a dor sendo fiel. Porque a grande falha que acontece nessa trajetória, e quando nós tomamos uma pancada da vida, ou de alguém, ou de um amigo, ou de um parente, ou de um sócio, seja lá do que for, a grande questão que entra nisso aí é saber como resistir sem deixar de cumprir os princípios que Deus estabeleceu. Porque a nossa alma e o inimigo, eles nos enganam, apresentando para nós paliativos. O que são paliativos? É aquilo que disfarça algo. Eu estou com gripe, a gripe já está há 1 mês com a gripe. Toma só um paliativo. O que é o paliativo? É aquele remedinho que vende lá na farmácia, lá para dar um antigripal. Esse é um paliativo. O que é o que combate aquela gripe? Um antibiótico. Então, o inimigo e a nossa alma, ele tenta nos enganar, apresentando para nós paliativos que trazem um certo conforto da dor. Esse paliativo, ele pode ser apresentado como tantas coisas. Quando a dor é na área conjugal, esse paliativo pode ser uma mulher na rua, um homem na rua. Esse paliativo pode ser o adultério. Quando essa dor é provocada pelo abandono, pode ser provocado, esse paliativo pode ser a pornografia. Esse paliativo pode ser o isolamento. Mas nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos aprender com o Espírito Santo como resistir à dor, para receber autoridade e poder, amém? Porque o Senhor, Ele anseia entregar para nós. Na verdade, Ele já nos entregou. Ele anseia que nós venhamos tomar posse do que Ele já entregou. Porque se nós ficarmos correndo atrás de paliativos, nós não vamos conseguir desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas, amém? Em 1 Coríntios, olha o que diz, 1 Coríntios 11:1, não é o texto base, mas é para a gente começar nessa introdução. Em 1 Coríntios 11:1, diz assim, o apóstolo Paulo: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Só que quando a gente vê o apóstolo Paulo falando isso é do ser humano, tá? Nós estamos propícios a pensar assim: imitador de Cristo, imitador de Paulo, igual ele era de Cristo. Vamos lá: ousado, homem fiel. Mas quando fala imitador, é literal, é imitador mesmo. É suportar as pancadas da vida. Paulo suportou prisão, suportou cadeia, suportou um monte de coisa, assim como Jesus suportou muito mais para receber poder e autoridade de Deus sobre o céu e sobre a terra. Então, esse imitar Paulo, assim como ele era um imitador de Cristo, ele nos remete também a imitar a resistência que ambos tiveram diante da dor. Todos nós aqui, gente, em algum momento da nossa vida,
passou por algum tipo de dor insuportável. Eu posso falar sobre a dor física, que é uma dor de cálculo renal, uma dor de parto que as mulheres têm. Mas eu posso falar da dor da alma, que é a dor da traição de um amigo, de um cônjuge, de um pai que te tocou como ele não deveria ter te tocado, de uma mãe que te rejeitou, de um familiar, de alguém que poderia ter estendido a mão para você e simplesmente decidiu virar as costas para você. Quando nós colocamos a nossa expectativa no que os nossos olhos enxergam, nós somos fadados a nos decepcionar. Porque não existe nenhum ser humano perfeito. Perfeito, só Jesus. Ele foi o único que pisou nessa terra 100% homem, 100% Deus. E não falhou. E morreu pelos nossos pecados. E resistiu à dor até o final. Até que cada gota do seu sangue fosse se esvaindo do seu corpo. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui sentados na esperança de um dia nos encontrar com Ele. Sabe, todos nós em algum momento passamos por dores. Eu passei por algumas dores na minha família, com meu pai. E por eu não conseguir me livrar dessa dor, ela me aprisionou durante muito tempo no meu relacionamento, atrapalhou o meu relacionamento com Deus. Talvez você está falando assim, calma aí, você está querendo tocar em que assunto? Você está querendo falar sobre o quê? Eu me lembro, gente, quando eu era algo que foi crucial assim, mas aconteceu várias coisas, mas essa foi crucial. O Espírito Santo me revelou isso quando fui fazer um tratamento no ministério na Estância Paraíso, em Minas Gerais. Eu era criança e eu dei uma caneca de aço escovado para o meu pai, Dia dos Pais. Sabe aquelas canecas de vidro assim, grande, linda? E Dia dos Pais, meu pai amou tal. E passaram-se uns dias, meu pai brigando com a minha mãe, né? E o meu pai ameaçou a minha mãe. E eu entrei na frente. E eu falei assim, você não vai fazer isso com a minha mãe? Ele falou assim, eu vou fazer. E aí o que o inimigo fez? Falou algo no ouvido dele. Ele foi lá na cozinha, pegou aquela caneca e tacou no chão na minha frente. Aquela caneca quebrou. E junto com aquela caneca, meu coração foi junto. Naquele momento eu era uma criança, não entendi. Quando se passaram anos e anos e anos, depois de você casar, depois de você caminhar, com 6 anos muito firme no Evangelho, caminhando, com a minha família já instituída, pai de 2 crianças, me bateu uma depressão profunda. E daí eu fui para a Estância Paraíso, como eu falei. E num determinado momento, quando eu estava recebendo uma ministração específica, o Espírito Santo trouxe à memória exatamente essa cena. Porque todas as vezes que eu falava de Deus, mas quando eu ouvia a palavra que Ele é o nosso Pai, isso causava em mim uma resistência. Porque dentro da nossa mente, irmãos, preste atenção, tudo que não é curado e resolvido no momento, vai virar uma bola de neve no futuro. Depois, olha quantos anos se passaram, e o Espírito Santo trouxe à tona essa cena e falou, o teu pai que te vem em secreto, o teu verdadeiro criador, não é aquele pai que falhou com você. E exatamente naquele momento eu fui liberto desse cativeiro, de um trauma do passado. Por que o Espírito Santo me incomodou para que eu falasse isso? Porque isso é algo, infelizmente, muito natural. Decepção com os pais. Uma aversão ao nome pai, porque você não teve uma experiência que você sonhou com teu pai. E aí quando eu recebi aquela cura, eu comecei a entender que o meu Deus é o meu pai. E que ainda que o meu pai terreno possa ter falhado, o meu Deus sempre cuidou de mim. E o meu Deus estava abrindo uma porta, uma possibilidade de eu receber uma cura. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque, no mínimo, essa dor me ensinou a como não ser com os meus filhos.
No mínimo, uma dor te ensina a ser mais forte. No mínimo, uma dor vai te ensinar a ser mais experiente. Então, Deus, Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. A palavra de Deus nos revela isso. Então, se você está passando por um momento de dor, de aflição, por causa de, talvez, financeiro, por causa, talvez, por um problema emocional, por uma traição, ou seja lá qual for o problema, em nome de Jesus, se você estiver firmado em Deus, Ele vai te fazer suportar essa dor, e no final Ele vai entregar para você, Ele vai te habilitar a começar a usar esse poder e essa autoridade que Ele já te deu. Só vai receber o poder e só vai receber vitória quem continuar fiel e resistir às dores da vida. Não tem outro jeito. A vida não é como nós queremos. É por isso que, se nós esperarmos somente dessa terra, nós seremos os mais miseráveis. É por isso que nós temos que, talvez a vida aqui não está do jeito que nós desejamos, é mais um motivo para nós mergulharmos mais fundo na presença de Deus, porque existe algo eterno te esperando. Existe algo eterno, como a gente falou muito aqui sobre boletos, né, pastor? Eu creio que hoje a maior dor que tem é no bolso, né, gente? Existe um lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração do homem, que não tem boleto para pagar, não tem tristeza, não tem dor. Amém? Abra sua Bíblia se você tiver aí, coloca aqui por favor na Coríntios 4:16. Por isso, vamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia a dia, pois nossos sofrimentos leves estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos nossos olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Aí talvez você está falando, pastor, calma aí, eu estou passando uma luta tremenda, eu não estou aguentando mais. Você está falando na palavra que nossos sofrimentos leves e momentâneos, gente, eu já estou numa guerra há 10 anos, querendo algo, lutando contra algo, e até agora eu não consigo vencer, não tenho conseguido vencer, tem tirado o meu sono. Eu vou te falar, é leve o que nós passamos, é difícil falar, mas é leve. Sabe por quê? Porque Deus não deixa com que nós venhamos passar por nada que não venhamos suportar. As pessoas olham para nós e falam assim, nossa, ele é perfeito, ele não tem lutas. Olha talvez para o Cadu e fala, nossa, ele vem, ele canta, a glória de Deus cai. Eu tenho certeza absoluta que ele não passa por lutas. Vou dar uma dica, quando você pensar isso sobre alguém, sobre nós, junto com o pensamento, ore e fala assim, Senhor, que assim seja. Porque, meu irmão, é exatamente o poder de Deus que nos garante a nos levantarmos. É exatamente o poder de Deus em nós, é exatamente a glória de Deus sendo revelada em nós que nos garante subir nesse altar. A misericórdia, a graça, um favor imerecido que nos alcança e nos empurra para fazer algo em prol do reino dele, porque Deus, ele não entrega nada para mim, nada para o pastor Mário, nada para o Cadu, que seja somente para que nós venhamos usar para nós mesmos.
Deus entregou uma unção para o pastor Mário que é derramada sobre gerações, sobre uma multidão. É derramado sobre mim, que derramo sobre a minha casa, que minha casa derrama meus filhos sobre os amiguinhos, e assim vai o reino de Deus se multiplicando e crescendo. Deus, ele não desperdiça a unção. Toda a unção que ele derramou sobre você, ele está esperando você começar a dar frutos através dessa unção. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E por que temos fraqueza? Para nós não pensarmos que somos autossuficientes. Sabe por quê? Porque um dos motivos da dor também é o orgulho. O orgulho, ele também causa dor. A falta de perdão, ela também causa dor, tanto para quem dá quanto para quem recebe. Mas a dor também é um instrumento que Deus usa para te trazer de volta para a terra. Para falar, opa, o controle está na minha mão, você não é autossuficiente, você não manda em nada, você não tem controle de nada, o controle está na minha mão. E quando nós tentamos viver uma realidade fora desse princípio, nós quebramos a nossa cara. Então, como eu falei, não é só vencer a dor, é vencer a dor de forma que não quebre princípios. É vencer a dor sem usar atalhos. É vencer a dor sem pecar. É como o homem que não tem dinheiro e para ter dinheiro ele rouba. Não, tenha dinheiro trabalhando ou não tenha dinheiro. Mas para vencer a dor da pobreza, ele decide um caminho mais fácil. E esse caminho que aparentemente é um caminho de vitória mais fácil, é o caminho que vai levar ele para a morte. E não só uma morte física, uma morte eterna. O Espírito Santo de Deus, ele nos foi deixado nessa terra para que fosse o nosso ajudador, o nosso conselheiro, o nosso consolador. E o quanto nós usufruímos dessa verdade, o quanto nós, eu me enquadro nisso, o quanto nós aproveitamos dessa verdade. O quanto nós recorremos a Ele quando estamos com uma dor insuportável. Porque não existe no reino de Deus motivação coach. Existe fogo do Espírito Santo de Deus queimando dentro de nós, para não nos deixar desistir, para não nos deixar parar, para não nos deixar olhar para trás. O mundo, ele é delicioso, pecar é bom demais. Quem que fala que pecar é ruim? Não cumprir os princípios de Deus é prazeroso, mas vai te dar morte eterna. Cumprir os princípios de Deus te faz ter uma vida abundante aqui nessa terra, te faz ter a verdadeira alegria e ainda te leva para viver uma vida eterna do lado dele. Ah, mas falar é muito fácil. Claro que falar é muito fácil, senão não seria. É com sacrifício. No que nós temos nos apoiado para decidir a partir de hoje, colocar a nossa confiança, a nossa esperança e vencer essas dores do caminho. Todos nós aqui passamos por aflições, todos nós aqui passamos por momentos de desespero, momentos de surto, momentos de que dá vontade de gritar, vontade de sair correndo, vontade de largar. Mas a chama do Espírito Santo precisa estar queimando e ardendo dentro de você, porque quando tu estiver no teu limite do limite, o sopro de Deus faz com que essa brasa se torne uma chama novamente. É por isso que é muito importante estar na casa do Senhor. É por isso que é muito importante estar desfrutando dessa atmosfera. Porque se você chega aqui morno ou seco, mas tem um irmão em brasa do teu lado, ele faz o fogo pegar em você. É por isso que nós precisamos estar plantados no mesmo lugar. É por isso que nós precisamos estar em unidade. Porque se estamos em unidade e plantados na mesma terra, mesmo que não tenhamos força, as raízes vizinhas nos alimentam. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aconteceu isso com Jesus.
Sabe, Jesus, ele, num determinado momento, ele fala: se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Essa palavra não é um trecho que nos mostra que Jesus foi covarde por alguns segundos. Essa palavra é um texto que nos revela que o próprio Deus teve humildade e dependência do Pai. E nós muitas das vezes queremos ser autossuficientes. Queremos fazer um milagre com as nossas mãos, que mal natural já faz. Queremos dar um jeitinho para que acelere o processo em nossa vida, porque o processo é árduo, o processo é doloroso. Só quem está dentro de um processo sabe do que eu estou falando. Mas o que tem te mantido de pé mesmo nesse processo? O que tem nos mantido de pé mesmo diante dessa dor, desse processo? É surreal, é sobrenatural. As pessoas não entendem. Meu Deus, o fulano está passando um monte de problemas, porque infelizmente algumas pessoas até sabem. Meu Deus, o fulano, caramba, está com grandes dificuldades, mas ele não arreda o pé da igreja. Meu Deus, ele não para de falar de Jesus. Meu Deus, ele larga tudo que ele tem para fazer, para vir fazer uma célula. Meu Deus, ele quer ganhar pessoas para o reino de Deus. Ele sai segunda-feira, igual nosso pastor aqui, para entregar quentinha. As pessoas não entendem que esse é o nosso combustível. Esse é o nosso combustível que nos torna indesistíveis. Quanto mais eu faço por Deus, mais o Espírito de Deus trabalha dentro de mim. Quanto mais fazemos por Ele, mais o Espírito dele se encaminha de trabalhar por nós. Não pensa que você está abandonado não, porque a grande prova disso é que você acha que você veio porque você quis, mas o próprio Espírito de Deus te trouxe até aqui hoje, para que você entenda que tem prazo de validade a tua dor, mas a promessa de Deus não tem prazo de validade. A dor que você está sentindo, no momento propício, quando você estiver maduro o suficiente para desfrutar da vitória, Ele vai te entregar. E momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas essas dores. E olha que trecho forte, porque esse pedaço ele revela que o sofrimento ele vai gerar glória. Nossa, tem como receber a glória e receber a vitória sem sofrer não? Não tem. Não existe uma chave para não sentir dor. Não existe um macete para não sentir dor. Mas existe uma chave para resistir à dor. Não existe uma chave para não entrar no dia mal, mas existe uma chave para resistir ao dia mal. Não existe uma chave para que o pecado não bata a tua porta, mas existe uma chave para você resistir ao pecado. Não existe uma chave que te faça não ser visto por Satanás, mas existe uma chave que te faz resistir ao diabo, porque ele fugirá de vós. Você está entendendo? Sempre terá uma saída para aqueles que estão firmados na rocha eterna que é Cristo. Sempre. Por mais que pareça difícil, sempre. Eu não sei se é só com você, mas às vezes acontecem umas situações comigo. Sabe, imagina a cena, você na beira de um precipício, só com uma mão segurando, cheio de problema, quase morrendo. Aí o teu telefone toca. Ou então, toca não, chega a mensagem do WhatsApp. Aí a mensagem fala assim: quem joga hoje na Globo? Entendeu? Tu tá morrendo, se matando, 1000 coisas fazendo, e chega uma mensagem para você assim: sabe quem joga hoje na Globo? E aí você tem que respirar fundo e falar assim: eu não sei, meu amigo. Porque se você falar assim: meu amigo,
Eu estou quase morrendo aqui, tu tem vergonha na sua cara, não, tu me manda uma mensagem. Ninguém tem culpa das nossas dores, irmãos. E a gente precisa aprender a viver isso, irmão, senão nós... Eu já quebrei muito a minha cara por causa disso. Ninguém tem culpa das nossas dores. Ninguém tem culpa do nosso processo. Porque o processo é, ou Deus nos colocou nele, ou nós nos jogamos nele. Se Deus nos jogou no processo, vamos pedir pela misericórdia de Deus para passar pelo processo. Se Ele quem nos colocou no processo, nós estamos cientes de que Ele vai nos tirar do processo com vitória. Amém? Olha o que diz em Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Só que isso aqui ele disse, sabe quando? Logo após a sua ressurreição. Primeiro Deus quer matar a tua carne. Primeiro vai precisar morrer um monte de coisas na tua vida, para depois Deus ressuscitar você, entregar nas suas mãos poder e autoridade. Para ter glória, preciso ter cruz. Para ter vida, antes era preciso ter morrido alguma coisa. Eu não sei o que tem que morrer nessa noite na tua vida, mas em nome de Jesus, vai morrer, porque o poder de Deus vai viver na tua vida. Eu não sei o que hoje você precisa crucificar. Talvez é o teu orgulho, o teu ego, talvez é a falta de perdão. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, Deus te fará mais do que vencedor. Você vai chegar do outro lado. Você só precisa ter certeza de que Deus está no barco com você. Às vezes o que não me enlouquece é saber que Deus está no barco comigo. Porque se bater uma dúvida de que Deus está no barco contigo, tu se joga do barco. Chega uma fase da nossa vida que a gente começa a entender por que os outros se suicidam. Por que pessoas se suicidam? Que é porque não tem a percepção que Jesus está no barco. Ou literalmente decidiu ir em algum barco ancorado por Satanás para pegar algum atalho e não quis entrar no barco de Deus. Você já foi num velório de pessoas que não cristãs? Você já viu o desespero que é? Gente querendo se jogar dentro do caixão. Aí você já foi num velório de cristãos? Pessoas que você sabe que está do lado de Jesus? O pessoal conta uma história, tem um louvor, tem lembrança, tem sofrimento, tem luto, mas tem uma certeza. Ele combateu o bom combate, ele terminou a carreira, ele guardou a fé. Ele já conquistou o lugar que nós lutamos tanto tempo para querer conquistar. Não vamos trocar uma expectativa de vida de 80, 70. Aposentadoria por tempo trabalhado, esquece. Praticamente. Por algo que é eterno, e Deus quer te entregar, Deus quer me entregar nessa noite. No momento da dor de Cristo, Deus ele observa. Mas quando vê que Jesus cumpre o propósito, ele é ressuscitado e recebe, irmão, todo o poder sobre o céu e a terra. E uma outra palavra que traz muita esperança para nós é quando Jesus fala assim, que nós faríamos obras ainda maiores que Ele. Poucas pessoas se esquecem disso. Poucas pessoas se esquecem disso. Existe um legado que Ele deixou para que nós venhamos cumprir. Nós precisamos nos posicionar para receber a instrução do Espírito Santo e conseguir completar essa carreira, conseguir levar o máximo de pessoas para o céu. Na célula lá, uma das coisas que eu mais ouço é:
Poxa, sofri tanto em outro lugar que me maltrataram numa igreja. Esses dias eu estava conversando com uma mulher, a mulher falou para mim assim: esse mundo está terrível. Se falam tanto de Deus, mas não vivem nada de Deus. O marketing que leva pessoas para o inferno está muito mais ativo e muito mais eficiente do que o marketing que leva pessoas para o céu. Não é se amoldar ao padrão do mundo, não, isso não pode, mas é amar como Cristo amou. Às vezes eu não consigo, mas eu falo: Espírito Santo, me ajuda a amar com o amor de Jesus. Porque tem gente que a gente até ama com amor, mas tem gente que a gente precisa de uma unção específica, no momento específico para amar, porque é difícil de amar. Mas não tem outra saída para ter felicidade, para encostar a cabeça no travesseiro, para deixar um legado para os teus filhos olharem para você e ter orgulho de quem você foi aqui em vida e falar: pai, eu tenho orgulho de você, mãe, eu tenho orgulho de você, e não fazer isso somente quando não estiver mais aqui, quando for na beira de um caixão. As flores são para ser dadas em vida, amém? Os elogios são para ser falados em vida, amém? Eu não tenho, irmão, aqui na igreja aqui, eu não tenho vergonha. Tem alguém que eu amo, que eu falo: eu te amo muito, tá? Manda um beijo, manda um coraçãozinho no WhatsApp, para homem, tá, irmão? Mas fala que ame. Fala que ama enquanto há tempo. Quebra, em nome de Jesus Cristo, essa barreira de religiosidade, essa barreira de frieza de coração para dizer que ama aquelas pessoas que você ama, mas tem vergonha, tem algo. Quebra isso em nome de Jesus. Deixa o poder de Deus, deixa o poder do amor de Deus fluir através da tua vida. Que possamos ser literalmente instrumentos de transformação, instrumentos de consolo, instrumentos do amor de Deus nessa terra. A glória vem depois da cruz. A dor, ela vai proceder, ela procede à autoridade que Deus vai entregar na tua mão para você usar. Já está na prateleira, autoridade e poder. Mas o peso do nosso ego, da nossa carnalidade, não nos deixa estender a mão, porque dá trabalho. Ele fala que dá trabalho tomar posse dessa autoridade, desse poder. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos ter o nosso coração como um terreno fértil para receber as sementes que vêm do trono de Deus, as instruções que vêm do Espírito Santo de Deus para nós, para que possamos colocar em prática e não ser apenas pessoas, apenas homens, apenas mulheres que falam ao vento, mas que possamos praticar, todos nós que possamos praticar em nome de Jesus. O Evangelho de Cristo, ele é simples. O Evangelho de Cristo, ele é simples. Não teve ninguém que Jesus chegou para aconselhar ou para evangelizar e meteu o dedo na cara e falou: você é um pecador. A mulher adúltera, ele não chegou: você é maluca, você tem vários homens na rua e tal, e não. O amor dele constrangeu aquela mulher de tal forma que ela se levantou e ganhou toda uma cidade. Irmãos, em nome de Jesus, eu tenho vivido isso aqui nessa igreja. Eu tenho tentado de alguma forma, porque não sou perfeito, mas de alguma forma imitar a forma que Jesus se aproximava de um pecador, e eu tenho visto vidas sendo transformadas. Eu começo a me perguntar: meu Deus, o que era melhor, eu ter acusado o pecado dele, ou ter levado de uma forma, me aproximado com amor e feito com que ele se interessasse em vir até o teu reino, para que o Senhor faça a obra? Porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Nós não temos esse poder, nós não temos autoridade de fazer obra. Nós somos instrumentos, nós somos indicadores do caminho que é Cristo. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos entender
que o Evangelho de Cristo é amor, o Evangelho de Cristo, e quem cuida do fogo que consome é Ele, é a justiça de Deus com o homem. Não sou eu que sou o juiz na história, já existe um justo juiz. Já existe um justo juiz, não sou eu que tenho que pegar e mediar julgamento, não. Eu nunca vi tantas pessoas que eu tenho falado dessa forma do Evangelho, e eu nunca vi tantas pessoas se rendendo para Deus e falando, eu quero isso para a minha vida agora, Deus está mudando a minha vida, meu Deus está mudando a minha vida, e você para pensar que você não fez nada demais. Aí tu começa a entender, caramba, por isso que o Evangelho é simples. Não dá trabalho para ganhar alguém para Jesus, se você fizer com amor. Olha o que diz em 2 Coríntios 12:9. Mas ele me disse, minha graça, olha o que ele disse para Paulo. Paulo dizendo, ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Talvez você até hoje tenha ouvido, sabe o que? Não tem ouvido na sua mente? Uma voz de Satanás falando assim, você não é apto para ser filho. Você é sujo. Você peca e depois vai para a igreja. O que você prefere? Pecar e vir para a igreja? Ou pecar e continuar pecando, e pecando, e pecando? Porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Vai ter uma hora que o Espírito Santo vai te pegar. Igual ele me pegou. Igual ele pegou o pastor Mário, igual ele pegou o Cadu. Não desiste. Não deixa a voz do inimigo dizer que você é ou não é. Você tem uma identidade de filho em nome de Jesus. O Senhor já entregou para você uma identidade de filho. Ele nessa noite te chama de filho e diz, vinde a mim, aqueles que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele quer trocar o teu fardo de falta de perdão, de sentimento de culpa, pelo fardo dele que é leve, que é suave. É um fardo que você vai conseguir suportar até o final. Ele está te chamando essa noite para você colocar as tuas raízes plantadas nele. Sai dessa terra fofa, sai dessa terra improdutiva e se joga no terreno que Deus tem preparado para você. É uma terra fértil. Você precisa frutificar. Aonde estão os nossos frutos? Aonde estão os nossos frutos? O inimigo, em nome de Jesus, ele não terá mais poder sobre essa igreja para acusar, para falar que você não vai conseguir, para falar que você não é apto para isso, para falar que você não é puro para isso. Em nome de Jesus, levanta a tua cabeça. Existe uma obra linda para você fazer. Deus, ele não precisa de nós, mas ele conta conosco. Deus, ele não precisa de nós, mas ele conta conosco. Existe uma grande obra a ser feita. Ele poderia mandar os anjos para cá para pregar no altar, mas ele decidiu levantar a mim e você, carne e osso, ser humano, para falar de um evangelho simples. Não adianta a gente querer ficar inventando, não adianta a gente querer ficar inventando, enfeitando, não. O próprio Verbo se fez como carne por amor a nós. O próprio Verbo abriu mão da coroa, do trono, por obediência ao Pai. E o que nós temos feito pelo próprio Verbo?